E aí, beleza? Na Coreia do Sul, em uma realidade alternativa, para desviar a atenção do público da corrupção e da falta de leis, o governo cria um programa incomum de julgamento público. Agora, os crimes mais notórios serão julgados ao vivo e qualquer pessoa poderá votar no veredito. O presidente da Coreia faz um discurso emocional sobre essa iniciativa. Para validar suas palavras, ele apresenta o juiz-chefe ao público Yohan, que se tornará o instrumento da justiça popular. Kim, um jovem recém-formado na faculdade de Direito, é nomeado como segundo juiz, assistente de Yohan. O jovem compartilha a notícia com seu mentor, que o aconselha a observar de perto o juiz-chefe. O terceiro assento no tribunal é dado à juíza Jinju, uma jovem que também se formou recentemente na faculdade de Direito. O primeiro caso escolhido pelo juiz Yohan é o da Geoquímica. A corporação é acusada de despejar resíduos tóxicos que prejudicaram uma vila inteira. No mesmo dia, uma tragédia ocorre e força o juiz a reafirmar sua decisão. Um ônibus avança em alta velocidade em direção a um grupo de crianças e, para salvá-las, Yohan elimina o motorista diante da multidão. Uma carta de suicídio cai no chão. Nela, o motorista pede que o presidente da Geoquímica receba a punição justa. O assistente Kim passa a noite com sua amiga, a tenente Soo-hyun, da polícia. A garota se mostra animada, pois acredita que seu amigo logo se tornará uma estrela do julgamento público e que sua carreira irá decolar. Enquanto isso, o departamento jurídico da corporação se prepara para o julgamento. O advogado garante ao chefe que ele não corre risco. No pior cenário, provará que foi negligência e o réu não passará mais de 1 ano na prisão. O juiz Yohan descobre que o motorista do ônibus era pai de uma menina que faleceu devido à contaminação dos resíduos tóxicos. Sua filha sofreu as consequências, mas ninguém foi responsabilizado. Kim acredita que isso deve ser levado em consideração, mas Yohan se recusa a justificar as ações do motorista, apesar de sua motivação. Kim compartilha o segredo com sua amiga. Seu mentor lhe deu a missão de instalar um dispositivo de escuta para monitorar Yohan. O casal verifica o aparelho, que está funcionando perfeitamente. No dia seguinte, o assistente instala o dispositivo no escritório do juiz-chefe, correndo o risco de ser descoberto. A partir de então, ele começa a ouvir as conversas de Yohan e a monitorá-lo. O jovem descobre que Yohan se encontra com os advogados da corporação e começa a suspeitar que ele conduzirá um julgamento injusto. No dia da primeira transmissão do julgamento, os juízes entram no tribunal sob o olhar atento de milhões de espectadores. O apresentador anuncia o início da votação pública. Os espectadores são convidados a baixar um aplicativo móvel para se tornarem jurados no julgamento. O promotor expõe a história das pessoas que morreram ou ficaram em estado crítico devido ao despejo de resíduos tóxicos. Ele exige que o presidente da corporação seja condenado sob a acusação mais grave, dano intencional e destruição da população. O advogado de defesa, no entanto, contesta a acusação. Ele apresenta imagens da fábrica e confirma que houve um vazamento, mas alega que a substância não poderia ter prejudicado ninguém. Um médico responsável pelos exames confirma essa versão. Ele garante que o vazamento foi insignificante e que a água na vila não poderia ter sido contaminada. No entanto, quando lhe oferecem uma garrafa dessa água para beber, sua reação revela outra realidade. Outro depoente é o vigia da fábrica, quem começa a suspeitar que ele foi instruído a enganar o júri. O idoso afirma que alertou o presidente da corporação sobre o perigo, mas que o chefe se recusou a tomar providências. Após o testemunho do velho homem, os espectadores começam a votar ativamente. O presidente da corporação entra em pânico, mas o juiz parece tentar amenizar a situação e suavizar o veredito. Depois de ser persuadido pelo juiz e pelo advogado, o presidente admite a culpa, mas alega que tudo não passou de um caso de negligência e pede que a acusação seja alterada. Após um curto intervalo, o juiz Yohan retorna ao tribunal e anuncia o veredito. Ele aceita modificar a acusação e classifica o incidente como negligência. Por um momento, Kim suspeita que seu colega tenha cedido à persuasão e traído sua causa. No entanto, Yohan faz alterações, impõe uma punição para cada pessoa afetada e menciona todas pelo nome para impactar o público. Como resultado, em vez de 5 anos, o presidente recebe uma sentença de 235 anos de prisão. Para celebrar a primeira sessão bem-sucedida, Yohan convida seus colegas para jantar, mas
nada de bom sai disso, Kim acusa o chefe de ser mimado e acostumado à permissividade desde a infância. No final, Kim decide ir embora para evitar uma ruptura completa com seu colega. No caminho para casa, ele reflete sobre o que aconteceu no tribunal, mas sua atenção é desviada por um carro amarelo. O motorista avança em alta velocidade em direção a moradores de rua sentados na calçada. A condução imprudente termina com um idoso sendo atropelado enquanto andava de bicicleta. Kim corre para ajudar o homem, mas o motorista foge do local sem ser punido. Dias depois, Kim procura seu chefe em busca de esclarecimentos. Ele acredita que os depoimentos das testemunhas foram falsos, mas Johan se recusa a seguir as regras. O mais importante é que o presidente foi punido e que os jurados ficaram satisfeitos. Enquanto isso, o motorista do carro amarelo continua causando perigo pela cidade, ameaçando pessoas. Ele quase colide com um carro onde há uma criança, mas a motorista consegue desviar a tempo. Tudo acontece perto de um café onde Kim está jantando com sua amiga e o casal decide perseguir o homem para impedir o caos. De repente surge outro perseguidor diante do carro amarelo, o juiz Johan. Ignorando as testemunhas, ele detém o infrator e impõe sua própria justiça, destruindo o carro de luxo do homem. Durante o expediente, o motorista continua agindo de forma arrogante e humilhando seus subordinados. Ele força um funcionário diabético a comer doces e à noite continua com seu comportamento agressivo, desrespeitando os trabalhadores de um restaurante. Mas Johan aparece para lembrá-lo de que aquele encontro não será o último. A juíza Jin-joo descobre que o próximo caso envolve pequenos delitos. Para um programa popular, esse crime parece insignificante. Kim ignora a insatisfação de sua colega, pois está mais preocupado com o telefonema de So-hyun. Sua amiga tenta investigar o juiz-chefe e encontra um comentário estranho na internet sugerindo que Johan é o diabo. Johan e Jin-joo chegam a um banquete oficial como convidados de honra. No final da noite, a ministra da Justiça decide apresentar seu filho, Yeon-hun, ao famoso juiz Johan, o mesmo homem mimado que dirigia o carro amarelo. Enquanto seu chefe se diverte na festa, Kim invade seu escritório para recuperar o dispositivo de escuta. No entanto, Johan já estava um passo à frente de seu subordinado e os dois se preparam para uma conversa séria. Nesse momento, uma explosão acontece no escritório. Kim desperta na casa de Johan. Enquanto isso, a polícia investiga o escritório do juiz. O incidente transforma Johan em um herói nacional. Agora, ele não é apenas um representante da lei, mas também alguém destinado a lutar contra o mal. Mas nem todos compartilham dessa visão. So-hyun questiona o juiz sobre o paradeiro de seu amigo, mas Johan se recusa a responder. Assim que Kim se sente melhor, ele sai do quarto para explorar a casa. No corredor, encontra Ellie, sobrinha de Johan. Mais tarde, o filho da ministra descobre que será julgado publicamente. A oficial fica furiosa com a notícia, mas promete fazer tudo para salvar seu filho. No dia seguinte, a ministra se reúne com Johan e ele declara que a relação pessoal entre eles não terá influência no julgamento. O rapaz será julgado da mesma forma que qualquer outro réu. Enquanto isso, So-hyun localiza a pessoa responsável por instalar a pintura no escritório do juiz e que pode estar envolvida no incidente. Mas o artesão não é ingênuo, ele se recusa a testemunhar sem um mandado e a polícia sai de mãos vazias. Ao descobrir isso, Johan mais uma vez decide lidar com a situação à sua maneira. À noite, ele aparece na oficina e descobre que a ordem veio do Fundo de Proteção Social. Kim consegue ligar para sua amiga e informá-la de que está seguro. Ao saber que seu amigo está na casa de Johan, a garota pede que ele descubra mais sobre a vida do juiz. Atendendo ao pedido, Kim segue a governanta da casa. Ela entra em um quarto vazio e o assistente do juiz ouve uma frase estranha. A mulher promete à pessoa na foto que fará de tudo para expulsar o impostor Johan da casa do verdadeiro dono. No dia seguinte, Johan inicia uma nova sessão anunciando a doença de seu colega, mas rapidamente passa ao tema principal, as infrações cometidas pelo filho da ministra da Justiça. Confiante em sua impunidade, o jovem se recusa a ir ao centro do tribunal. Em seu lugar, o promotor fala em seu nome, sabendo que todas as vítimas foram intimidadas ou subornadas no dia anterior. Assim, nenhuma delas apresentará queixa. No início, tudo segue conforme o plano do réu. A primeira vítima declara que não quer punir o jovem. Além disso,
o acusado pede desculpas publicamente, ganhando a simpatia da população e se absolvendo completamente da culpa. Parece que não há chance de punição, mas Johan muda o curso do caso. Ele sugere que os espectadores usem o aplicativo para relatar se já tiveram encontros anteriores com o réu. Dezenas de pessoas prejudicadas, incluindo o idoso da bicicleta, votam e enviam vídeos com testemunhos contra Yong-hun. Acompanhando o julgamento pela televisão, Kim percebe por que seu chefe aceitou esse caso. Johan altera a acusação. O jovem agora é acusado não de vandalismo, mas de humilhação sistemática. 94% do público vota para que ele receba a pena máxima. Curioso, Kim continua sua investigação. Ele desce até o porão, mas é descoberto pela governanta que lhe conta a verdade. Segundo a mulher, Johan era o filho ilegítimo do mestre, levado para a casa ainda jovem. Ninguém o amava, exceto Isaac, o irmão mais velho. Mas o garoto se revelou um demônio ingrato, prejudicou muitas pessoas e se livrou de Isaac. Ao mesmo tempo, Johan comete outro ataque. Ele força um morador de rua a se jogar de um telhado e rouba o relógio de seu pulso. Mais tarde, a ministra marca um encontro com Johan e pergunta o preço pela liberdade de seu filho. Mas o preço se revela alto demais. O juiz exige que a oficial confesse publicamente que anos atrás condenou injustamente um homem que acabou tirando a própria vida. Johan e Kim são convidados para um jantar no escritório do Fundo de Proteção Social. Os presentes testemunham o comportamento inadequado do presidente, mas a secretária oficial, Jong Seon-ah, salva a garçonete e afasta o chefe da mesa. Depois, torna-se evidente que a simples secretária tem mais influência do que qualquer outra pessoa, incluindo o próprio presidente. Enquanto isso, a ministra da Justiça faz um pronunciamento importante para a nação. Ela pede desculpas pelo comportamento de seu filho e afirma que ele deve enfrentar a punição merecida. Fica evidente que as ambições políticas da oficial são muito maiores do que o amor por seu filho. O advogado tenta usar isso como defesa. Ele argumenta que Yong-hun sempre foi uma criança rejeitada e que isso afetou sua saúde mental. Mas Johan ignora as palavras do defensor. Ele entrega um veredito inesperado: flagelação pública. Os moradores de Seul apoiam avidamente essa decisão. A mãe de Yong-hun é forçada a assinar a sentença. A punição também é transmitida ao vivo. A multidão comemora ao assistir ao sofrimento do jovem rico e mimado sem demonstrar nenhuma piedade. Apenas Kim considera essa punição bárbara. Incapaz de permanecer em silêncio, o jovem confronta seu chefe com tudo o que descobriu sobre a morte de sua família. Johan fica furioso com tamanha audácia. Ele empurra Kim contra a parede e revela a verdade. O garoto era realmente um excluído na família de seu pai, mas seu irmão sempre o tratou bem. Naquele dia fatídico, sua família se reuniu na igreja, mas Johan teve que esperar do lado de fora para evitar envergonhar o pai com sua presença. Quando o incêndio começou, a multidão correu para a saída, sem prestar atenção à pequena Ellie. Johan entrou correndo e viu Isaac tentando salvar a garota, mas o telhado em chamas desabou sobre ele, deixando-o sem chance de sobrevivência. Apenas conseguiu se despedir do irmão antes de salvar a menina, mas em vez de gratidão, foi culpado pela morte de Isaac. A única pessoa que poderia contar a verdade, mas não o fez, foi o bombeiro bêbado que pegou o relógio do falecido irmão como lembrança. Por isso, Johan tem uma cruz nas costas. Enquanto isso, a ministra visita secretamente a prisão para ver seu filho. Ao ver o garoto sofrendo, não consegue conter as lágrimas. Sua fraqueza, porém, logo passa e ela deixa a colônia penal. Os juízes se reúnem novamente no estúdio para conduzir o próximo julgamento. Desta vez, o réu é a estrela de televisão Nam Seo-kwon, acusado de comportamento inadequado com mulheres, forçando-as a relacionamentos de curto prazo. Com cada novo julgamento, os processos públicos tornam-se mais severos. A flagelação parece insuficiente para o promotor, que exige 20 anos de prisão e castração completa. Até mesmo Johan se horroriza com a proposta. No entanto, a multidão abraça a ideia com entusiasmo. Para considerar tudo com cuidado, o juiz anuncia um intervalo. Johan passa a noite estudando o impacto da esterilização em animais. O mentor de Kim percebe que o jovem começou a se apegar ao chefe que deveria estar monitorando. Kim, por sua vez, começa a questionar se deveria continuar. Influenciadores famosos exigem a execução da
da sentença, assim como o restante da população. Com o tempo, os espectadores se tornam cada vez mais impacientes e implacáveis. Até a governanta de Johan pede a Kim que não demore e finalize logo a mutilação do ator. Kim tem certeza de que foram longe demais. Concordando, Johan sentencia o ator apenas ao tempo de prisão, sem ferimentos humilhantes. O réu suspira de alívio, mas por pouco tempo, no primeiro dia é levado ao hospital com apendicite, mas em vez de removerem o apêndice, removem o que deveria ter sido retirado dias antes. Pelo menos isso é o que Kim sonha durante seu intervalo de almoço. Na realidade, Johan envia o criminoso para os Estados Unidos, para uma prisão que abriga indivíduos promíscuos. Depois, o juiz recebe uma carta do Fundo de Proteção Social. Dentro do envelope, encontra um convite. Ao chegar ao endereço especificado, Johan se torna a presa de agressores desconhecidos. O cérebro por trás do crime é a secretária do fundo, Jeong-seona. Johan reconhece a mulher de anos atrás. Ela trabalhava como empregada na casa de seu pai. O garoto a pegou roubando diversas vezes, mas ela sempre encontrava uma desculpa para evitar punição. Até que um dia, Johan ofereceu a ela uma maneira de provar sua lealdade: pular de uma janela. Deixando as memórias do passado de lado, Johan tenta entender o que sua antiga conhecida deseja dele. Jeong-seona explica: ela quer que Johan fique longe do fundo e da Dream House, onde os oficiais planejam reassentar todos os cidadãos desabrigados. Sem conseguir a cooperação do juiz, Seona injeta nele um sedativo e Johan adormece. Logo depois, ela ordena que seu assistente leve o juiz de volta para casa. Continuando sua investigação, So-hyun descobre que o velho que testemunhou no primeiro caso de Johan retirou uma grande quantia de dinheiro. A garota compartilha suas suspeitas com seu amigo e Kim mais uma vez acredita que seu chefe subornou a testemunha. O que eles não sabem é que o juiz-chefe já está ciente de que estão reunindo provas contra ele. Naquela mesma noite, a policial recebe um aviso convincente. Ela é levada ao hospital e descobre que alguém tornou suas suspeitas públicas. A ministra acusa publicamente Johan de subornar testemunhas e Kim acusa o chefe de atacar So-hyun. No entanto, Johan garante ao amigo que não é culpado. Ele está mais preocupado com as acusações contra ele, mas apesar do alvoroço, o assistente permanece ao seu lado diante dos jornalistas. O juiz admite ter transferido dinheiro para o vigia, causando um tumulto. No entanto, a situação se acalma rapidamente com a aparição da testemunha subornada. O velho homem assegura à mídia que o juiz apenas o ajudou, sem influenciar seu depoimento. Apesar das declarações da testemunha, Johan se dirige ao público e pede que expressem sua opinião. Ele promete renunciar se os cidadãos desejarem, mas 92% dos votos são a favor do juiz. Aproveitando a situação, Johan decide punir aqueles que iniciaram uma caçada contra ele. Ele revela ao público o projeto Dream House e sugere que as doações destinadas à sua construção estão sendo desviadas pelos oficiais. Os membros do fundo ficam horrorizados com a ação do juiz, mas Jeong-seona permanece completamente calma. Explorando o medo da ministra, a mulher assume suas funções e visita um orfanato para dar uma palestra aos estudantes. Tentando resolver a situação, o ministro se encontra com Johan e tenta negociar. No entanto, o juiz o supera. Ele invade o escritório presidencial e entra ao vivo, prometendo a seus seguidores que rastreará cada centavo transferido para o fundo. O próximo julgamento surpreende pela sua escala. Johan promete expor todos os membros do fundo e provar o desvio das doações. Para convencer o público de sua imparcialidade, ele usa a história de seu assistente. O jovem perdeu seus pais ainda cedo devido a um golpista que os levou à falência. Kim fica descontente com o fato de o chefe estar usando seu segredo na luta contra o fundo. Ele exige que Johan jogue limpo, mas o juiz apenas ri da ingenuidade do assistente e se recusa a mudar sua estratégia. Para persuadi-lo, Johan organiza uma visita à prisão. Pela primeira vez em anos, Kim vê o vigarista que destruiu sua família. O homem envelheceu muito desde sua prisão, e Kim tem dificuldade em acreditar que aquele sujeito frágil seja o mesmo criminoso. Enquanto isso, Jeong-seona se reúne com um dos ministros responsáveis pelo desvio de dinheiro. Recordando o que o homem fez com ela quando era jovem, a mulher elimina o oficial, removendo-o como um obstáculo desnecessário. O país recebe a informação de que o ministro tirou a própria vida, confessando seus crimes de corrupção e fraude. No entanto, já existe um candidato à sua
sucessão, Jeong-seona. Johan confessa a Kim que tem uma vingança pessoal contra a equipe do fundo. Todos eles tentaram se apossar da herança de seu irmão após sua morte. Jeong-seona divulga um vídeo supostamente gravado pelo presidente do fundo antes de morrer. No entanto, a mulher omite as partes mais reveladoras da gravação. Johan percebe a manipulação e pede que seu colega confie nele, sem tentar agir estritamente dentro da lei. Mas Kim ainda tem dúvidas. Ele conta tudo à sua amiga e promete vigiar o juiz para descobrir toda a verdade. Jeong-seona vai ao escritório do juiz e informa que agora controla as atividades do julgamento público. Johan não gosta da audácia da ladra e tenta se livrar dela, mas Kim entra no escritório a tempo. Mais tarde, o mentor de Kim o visita em casa. Ele diz ao jovem que pretende destruir o julgamento público, pois Johan está se tornando um verdadeiro demônio. Para isso, o velho precisa de todas as informações que Kim reuniu até agora. Para recrutar Kim de vez, Johan o apresenta a seus assistentes. Eles se revelam o advogado do presidente no primeiro caso de resíduos tóxicos e a garota que acusou Yeon-hun. Kim percebe que todos os casos que julgaram foram forjados. Ele perde completamente a fé em seu chefe e no sistema de justiça. Mas todos compartilham as tragédias que os levaram a agir dessa maneira. Nenhum deles recebeu proteção e a única opção restante foi agir por conta própria. Após se encontrar com seu mentor, Kim recusa qualquer cooperação. Ele confessa ao velho que não acredita mais em seu trabalho honesto e quer ficar com aqueles que lutam pelos direitos dos injustiçados. Depois de um passeio com Ellie, Soo-hyun volta para casa, mas precisa ficar. Uma multidão de homens armados ataca os desabrigados. A garota saca sua arma, mas os agressores parecem querer provocá-la e incriminá-la. Eles cercam Soo-hyun enquanto também agridem Ellie em defesa. Felizmente, Kim e Johan chegam a tempo de salvar as garotas. Mais tarde, o juiz-chefe convoca o famoso trio e anuncia a decisão do comitê. Durante a transmissão, agora serão exibidos anúncios e pôsteres com seus rostos. Os juízes não gostam da ideia, mas Jeong-seona é inflexível. Ela quer transformar os juízes heróis em palhaços aos olhos do público. Jeong-seona supervisiona pessoalmente a preparação para a sessão de fotos publicitárias. No entanto, não percebe que Johan está entregando seu dossiê à ministra da Justiça. Mais tarde, Johan apresenta Kim a um homem que está rastreando o fraudador libertado. As suspeitas de Kim se confirmam. O velho na prisão não é quem destruiu sua família. Por algumas barras de ouro, o espião concorda em trair seus empregadores e contar tudo. Os juízes vão imediatamente ao endereço para verificar, e Kim reconhece seu verdadeiro inimigo à primeira vista. O jovem passa a noite inteira observando seu adversário, mas Johan o impede de agir impulsivamente. Apesar dos apelos de seu mentor, Kim volta à casa do criminoso. O velho cai de joelhos diante do visitante e implora pelo fim de seu sofrimento. Kim não precisa de muita persuasão. Ele agarra o homem para se vingar. Mas quando a família do criminoso invade o quarto, Kim recua, seguido pela esposa e filha do homem. Johan entra. Ele empurra seu protegido para fora e força o velho a dizer a verdade. Todo o dinheiro roubado está escondido em sua vinícola. O juiz encontra um jeito excelente de se vingar sem tirar a vida do homem. Diante dos olhos do trapaceiro, Johan despeja gasolina sobre bilhões em dinheiro e sobre o trailer onde estão sua esposa e filha. Agora o homem tem uma escolha, mas só pode salvar o que lhe for mais precioso. O velho não salva sua família. Ele corre para o dinheiro, tentando proteger sua fortuna roubada. Kim secretamente conduz a família do criminoso para fora e observa enquanto o chefe da casa os trai. O trapaceiro enfrenta um novo choque. Os maços de dinheiro são falsos. Em vez de suas preciosas cédulas, ele não tem nada. Kim tem a chance de terminar o que começou, mas joga a faca fora, sem querer sujar as mãos. O dinheiro que esteve escondido todo esse tempo é distribuído pelos juízes às famílias que sofreram nas mãos do vigarista e perderam seus entes queridos.
Mais tarde, os juízes voltam sua atenção para outra figura, Kim Chong-sik. O jovem youtuber começou a promover uma campanha eleitoral, tentando atrair o maior número possível de jovens. Mas esse não é o pior problema. Observando o rapaz, Kim o reconhece como o streamer que divulgou o vídeo da recente agressão em massa no centro da cidade. Os juízes decidem levá-lo a julgamento, mas há um problema. Ele tem o apoio de pessoas influentes no governo. Com a ajuda de Ellie, Kim consegue rastrear a localização do blogueiro. Ao descobrir isso, a policial So-hyun pede o endereço para prendê-lo. Kim não deixa sua amiga ir sozinha e os dois chegam ao esconderijo do blogueiro. O jovem tenta fugir, mas Kim é mais rápido e o captura. Uma multidão surge para ajudar o blogueiro, deixando Kim sem chance de se defender e proteger sua amiga, mas ele tem sorte. Johan entra na luta. O blogueiro tenta aproveitar a confusão para escapar, mas não consegue. So-hyun o derruba e coloca as algemas. Johan avisa que ele enfrentará julgamento. Jeong-seona se opõe, mas o juiz não pretende mudar seus planos. O blogueiro aparece no tribunal. O juiz o acusa de vários crimes, mas o jovem acredita que estava apenas tentando tornar o mundo um lugar melhor ao incitar o ódio entre as pessoas. Sua fala sensibiliza o público. Desta vez, a maioria vota a favor do réu. Apesar disso, os juízes não pretendem desistir. Kim exibe uma entrevista com a avó de Kim Chong-sik. Em seguida, mais vídeos com comentários de conhecidos do blogueiro revelam que ele arrecadou doações sem prestar contas. O advogado de defesa do réu, um agente de Johan, fala a seu favor, e isso se torna o fator decisivo. Johan sentencia o jovem a 3 anos em uma colônia penal, com pena suspensa por 5 anos e a obrigação de usar um bracelete de monitoramento. Kim Chong-sik rapidamente se arrepende de não ter sido preso. Por causa do bracelete, ele se torna um verdadeiro pária. Até mesmo seus amigos influentes no governo se afastam, declarando-o uma vergonha para a nação. Enquanto isso, a ministra visita Jeong-seona em sua casa para lembrá-la de seu lugar. A mulher não apenas recorda a rival seu passado como empregada, mas também promete descobrir por que todos que interferiram em seu caminho tiveram fins inesperados. Mais tarde, Jeong-seona encontra Johan em uma barbearia, mas ele não demonstra medo da navalha afiada em sua mão. Pelo contrário, a convida para jantar, dando-lhe a chance de relembrar sua vida passada. No entanto, nem todas as memórias trazem alegria para Jeong-seona. Tentando justificar seu filho, a ministra faz um anúncio importante. Ela tem provas contra Johan. Johan é forçado a ir a julgamento e desta vez é traído. A garota que ele contratou em uma das sessões se volta contra ele. A ministra comemora sua vitória cedo demais. A jovem muda de ideia no último momento e seu testemunho imediatamente se volta contra a ministra. Além disso, Johan acusa a ministra de outro crime, a libertação ilegal do trapaceiro. No tribunal, o criminoso confessa que pagou um grande suborno para obter sua liberdade. A ministra não pretende deixar isso impune e se prepara para um novo confronto. Ela organiza um encontro com Johan em um terreno abandonado, mas não tem coragem de eliminá-lo. Os juízes lhe oferecem um acordo: ajudá-los a capturar criminosos em troca de auxílio no julgamento. Mas a ministra escolhe a liberdade total. Um tiro é disparado de seu escritório. No local do crime, So-hyun detém os juízes. A garota libera seu amigo e seu chefe para evitar complicações. Somente depois disso, chama reforços. Dias depois, os jovens discutem o ocorrido e So-hyun pede a seu amigo que nunca mais se aproxime dela. A tensão entre os juízes também aumenta. Kim sente que foram longe demais e que está se tornando um demônio como seu chefe. O jovem decide deixar a casa de Johan. Mais tarde, Jeong-seona sugere que Johan seja nomeado o próximo presidente. Em sua opinião, essa é a única maneira de controlá-lo e garantir seu apoio. Enquanto isso, So-hyun continua investigando o incêndio que matou o irmão de Johan. Ela interroga moradores locais tentando encontrar algo contra o juiz. Ao mesmo tempo, uma coletiva de imprensa tenta desacreditá-lo, acusando-o de trazer anarquia à cidade com sua justiça implacável, mas a multidão exige a continuação do julgamento público com Johan. No dia seguinte, Kim recebe uma ligação anônima
Alguém lhe diz onde ir para salvar seu mentor. O juiz chega ao local sem hesitar e encontra o caos nas ruas. A polícia detém pessoas sob a acusação de estarem infectadas com um vírus desconhecido. Johan também chega ao local, onde é recebido por sua adversária, que exibe sua surpresa: o assistente do juiz pendurado em correntes. Com suas últimas forças, o ferido Johan sobe as escadas para salvar o jovem, mas Jeong-seona aperta o botão. Enquanto isso, Kim continua procurando o professor, mas encontra antigos inimigos que planejam se vingar de sua derrota. Johan solta um grito de desespero. Ele consegue ligar para So-hyun e avisá-la de que seu amigo está em perigo. Em seguida, o juiz se deita ao lado de seu amigo morto, aceitando seu destino. So-hyun chega a tempo e consegue salvar Kim, mas em outras partes da cidade, ataques são realizados contra todos os assistentes de Johan. Os veículos que transportam as vítimas carregam o emblema do Fundo de Proteção Social. Colegas encontram Johan e o trazem de volta à consciência. Eles informam o chefe sobre os ataques e que uma garota de sua equipe foi sequestrada. Mais tarde, Johan se encontra com o presidente e descobre o que está acontecendo nas ruas. O governo decidiu se livrar dos desabrigados sob o pretexto da disseminação de um vírus perigoso. O chamado Dream House foi criado exatamente para esse propósito. Mas os ministros não temem o juiz curioso. Eles estão confiantes de que tem todas as provas para confirmar a existência do vírus. Para se proteger completamente, o governo anuncia o encerramento do julgamento público. Um novo programa será criado para lidar com questões epidêmicas, calúnias e violações da ordem. Dessa vez, a juíza Jinju será a responsável pelo painel. Os juízes recebem a oportunidade de aparecer na transmissão final, mas, em vez do estúdio, são levados para um bairro fechado. O trio pede aos jornalistas que liguem seus equipamentos e mostrem ao mundo o que realmente está acontecendo com o sem-teto. Vestidos com trajes médicos, eles entram no centro da operação e assumem uma posição estratégica. A equipe de filmagem começa a gravar e as imagens aterrorizantes se espalham por todas as telas do país e do mundo. Os assessores do governo tentam interromper a transmissão, mas muitas pessoas querem revelar a verdade sobre o que está acontecendo. Por ordem do presidente, a eletricidade da cidade é cortada, mas Johan saca seu telefone e dezenas de pessoas seguem seu exemplo. Isso se torna um símbolo de que a luz sempre será mais forte do que a escuridão. So-hyun chega para apoiar seu amigo, mas assim que sai do carro, é morta. Ela recebe todas as honras em seu funeral, mas Kim não consegue se aproximar, assombrado por memórias dolorosas. Johan leva o jovem para sua casa, temendo que ele não consiga lidar com a perda. Assim que Kim se recupera, parte em busca do atirador para levá-lo à justiça. O trio se pronuncia para os jornalistas. Johan mais uma vez repete as acusações contra o governo, mencionando a morte de So-hyun. Após ouvir os juízes, Jeong-seona declara que precisam encontrar alguém para assumir a culpa. O presidente é forçado a fazer uma declaração pública, mas apenas aceita parte da responsabilidade. Além disso, ele exige que seus colegas criem um vírus real para poderem se justificar. Os juízes se encontram com um médico que garante que o vírus não existe. A única coisa que unia as vítimas era o extremo cansaço e a desnutrição. O primeiro acusado a ser julgado é um homem denunciado por agressão severa. Ele foi flagrado em vídeo espancando brutalmente um idoso. O único argumento da defesa é o suposto vírus que a vítima possuía, mas Johan promete discutir isso detalhadamente após o testemunho. O veredicto do juiz surpreende a todos, até mesmo seus amigos. O criminoso é condenado à pena de morte. Ninguém consegue alterar a sentença e o réu acaba na cadeira elétrica. O país assiste de perto enquanto ele recebe sua punição. Mas inesperadamente a execução é interrompida. Kim aparece na tela revelando a verdade. Todos os casos do julgamento público foram fabricados. Ele redige uma declaração detalhando todas as instâncias de manipulação. Depois visita seu ex-amigo para se despedir. O jovem explica suas ações dizendo que não queria se tornar igual àqueles que deveriam julgar. A situação encoraja Jeong-seona. Ela derruba o presidente planejando tomar seu lugar e todos os membros do governo se aliam à mulher forte. Johan convoca uma coletiva de imprensa no tribunal. Ele admite sua culpa e todas as acusações. O juiz anuncia sua renúncia
denúncia e declara que está pronto para aceitar qualquer punição. Apesar disso, o apoio popular permanece inalterado. Enquanto isso, Kim tenta encontrar o atirador. Seguindo os passos de sua amiga, ele descobre com quem ela se encontrou antes da tragédia e, com sua ajuda, obtém o número da placa do carro do assassino. Kim rastreia o culpado, mas chega tarde demais. Alguém já puniu o atirador, deixando seu corpo no chão. Ele então decide discar o último número do histórico de chamadas e, do outro lado da linha, ouve uma voz muito familiar, a voz de Johan. O jovem chega à casa conhecida, mas Johan nega sua culpa, apesar das evidências. A polícia chega ao local e, algum tempo depois, Jong-seona também. Foi ela quem observou o estudante anos atrás, notando o quanto ele se parecia com Isaac. Kim percebe que foi enganado novamente. Seu amigo não teve envolvimento na morte de Soo-hyun, mas Jong-seona revela outro segredo terrível sobre o juiz. Ele sabe quem começou o incêndio na igreja. Foi a pequena Ellie que acidentalmente deixou cair uma vela. Durante todos esses anos, Johan guardou o segredo para que a menina não se sentisse culpada. Kim tenta limpar o nome de seu amigo, mesmo que isso custe sua própria liberdade. Mas ninguém quer se envolver com Jong-seona e o jovem recebe apenas recusas. Kim então infiltra-se no centro médico da fundação. Entre os pacientes encontra Han So-yeon, a assistente sequestrada de Johan. Kim se esconde quando o presidente chega ao centro. Ele é informado de que os testes do vírus estão indo bem e que já receberam os primeiros pedidos, para os quais precisarão trazer mais algumas centenas de pessoas como cobaias. Aproveitando o momento, Kim sequestra a garota e segue para a saída. De repente, uma das enfermeiras o reconhece, mas decide ajudá-lo a levar a maca para fora. A garota pede ao juiz que conte a todos o que está acontecendo e traga ajuda. A notícia da morte do juiz Johan é transmitida na televisão. Isso agrada muito aos ministros, que agora acreditam que ninguém pode detê-los. Kim se equipa com um dispositivo para atrair a atenção da comunidade internacional e salvar as pessoas comuns. Ele planeja levar consigo o professor traidor, que um dia foi seu bom amigo. Mas a explosão não acontece. Johan aparece do nada e desativa o sistema. Ele conta ao colega como conseguiu escapar da prisão e, na companhia dos amigos do juiz, preparam-se para um novo julgamento. O banquete dos oficiais é inesperadamente interrompido. O juiz Johan surge nas telas, declarando aberto o grande julgamento popular. Nos telões da cidade são exibidos vídeos onde o presidente zomba do sofrimento das pessoas, discute o vírus forjado e chama a clínica de fazenda. Após isso, o juiz pede ao povo que vote e decida o destino dos criminosos. Johan mostra à multidão reunida um controle remoto que determina suas vidas. Ele propõe uma corrida pelo cobiçado botão e, num instante, os oficiais se transformam em animais selvagens. Apenas Jong-seona mantém a calma. Ela saca uma arma e pede ao amigo que entregue o botão. Mas, no último momento, a garota muda de ideia e aponta a arma contra si mesma. Kim entra no salão e pede ao amigo que recue. Ele lembra Johan sobre Ellie, mas, ao receber uma recusa, o jovem declara que também permanecerá no palco até o fim. O esquadrão antibombas arranca Kim do salão, mas Johan permanece lá dentro. O edifício começa a desmoronar, soterrando todos os participantes sob seus escombros. Kim chega à casa de seu amigo, mas Ellie não está lá. Em vez disso, o jovem encontra plantas do edifício, sugerindo que Johan conseguiu escapar, e isso de fato aconteceu. Mas agora cada um dos juízes seguirá seu próprio caminho, terminando assim a primeira temporada de O Juiz do Diabo, série de drama e mistério de 2021. E eu espero você no próximo vídeo. Esse foi o Solucionando Filmes, valeu, é nóis. Fui!